É impressionante como esse pessoal tem cara de vilão de filme do James Bond, 007. Bota o Klaus Schwab, 007, o Amanhã Nunca Morre. Bota aí agora o Peter, não sei lá das coisas. 007 contra o Satânico Dr. No. Cada um é um vilão de um filme. Mas eu não queria terminar o programa de hoje sem falar sobre o Klaus Schwab e o Fórum Econômico Mundial. Afinal, esse é o tema que muitas pessoas comentaram na rede e pediram, inclusive no grupo de patronos, que eu falasse a respeito dele. E você pode estar achando uma pauta esquisita, talvez você não saiba nem quem é esse tal de Klaus Schwab, mas Klaus Schwab é o fundador de uma organização chamada Fórum Econômico Mundial, que é uma organização privada com sede na Suíça e que reúne anualmente líderes políticos, bilionários, presidentes de Banco Central, grandes executivos, acadêmicos, ministros do STF e todo tipo de gente poderosa para discutir pautas que melhorem o planeta. Essa é talvez a maior organização globalista da elite do establishment do mundo. E o Klaus Schwab é talvez o principal, se não um dos principais ideólogos dessa agenda que defende uma elite tecnocrata não eleita que influencia os governos do mundo inteiro e basicamente manda na sua vida. São as pessoas que tomam as grandes decisões. Quando você pensa em poderosos, a nata desse negócio é o Fórum Econômico Mundial, criado por esse Klaus Schwab. Dentre as grandes ideias deles estão, por exemplo, o Great Reset, o Grande Reset, que era um plano para mudar, reiniciar, resetar a economia mundial, para reduzir a base do capitalismo, que era a ideia da propriedade privada, e aumentar a intervenção estatal nos sistemas econômicos. Esse plano ficou muito famoso por uma frase que é: você não terá nada e será feliz. Uma governança global cada vez maior em detrimento das soberanias nacionais, a partir da defesa das instituições multilaterais. O que a gente está falando com esses nomes bonitos, né? As instituições globais, a ONU, a OMS, a Unesco, o Fundo Monetário Internacional, todas essas pessoas. A ideia do turma do Fórum Econômico Mundial é que esta turma tomem as decisões e não os governos eleitos pelo povo. Seus deputados e senadores, que você pode ir, pode cobrar, pode dizer: a gente está discutindo agora o que o Senado vai fazer. No mundo do Klaus Schwab, essas pessoas não tomam decisões. Quem toma decisão é a ONU ou a OMS. Lembra que a OMS determinou que você ia ficar trancado dentro de casa e que você não elegeu nunca ninguém na OMS? E todo mundo seguia o que a OMS determinou, e os jornais falavam: não, porque a OMS diz que você deve tomar 37 doses de vacinas no rabo. Esses caras. Agenda Verde, já falamos muito sobre isso, que o Papa Francisco adorava tanto. A ideia de que os países limitem as suas produções de energia, ou até mesmo agrícola, em nome da sustentabilidade. Lembra a ideia até de que você não deve comer carne? As vacas peidam e que é um aquecimento global, que no fundo vai todo mundo comer inseto. Se você já ouviu falar dessas coisas todas, agradeça ao Klaus Schwab. E ele estava lá uma cacetada de tempo, mas essa semana mudou alguma coisa. Porque a revolução devora sempre os seus próprios filhos. E o Klaus Schwab e a sua esposa passaram a ser investigados pela suposta utilização de fundos do Fórum Econômico Mundial para uso pessoal. E, coincidentemente ou não, ele anunciou nessa semana que ia deixar o comando da organização. Entendam. Quando um cara desses sai de uma posição de poder e influência, é óbvio que a gente tem motivo para comemorar. Só que os poderosos não mudaram a sua agenda. Eles devoram aqueles que... E a briga de poder dentro da revolução é sempre doentia. Mas eles não trocam o cara à toa. Lembra? Eu sempre digo para vocês, quando nós tivemos
a Lava Jato no Brasil, era a revolução se livrando do PT, da Lula e da Dilma, com o objetivo de substituí-la por alguém que avançasse a sua agenda. Eles esperavam que fosse um João Dória da vida, alguma coisa, eles não esperavam um Bolsonaro, né? Eles esperavam que fosse o Alckmin, provavelmente. Vocês, né, nós, o povo brasileiro, o movimento nacional populista surge justamente como resposta a essas ideias do Fórum Econômico Mundial. O que o Trump é, o que o Bolsonaro é, o que eu sou, somos uma resposta a estes caras que dizem que você deve comer inseto, não ter nada e ser feliz e viver sem energia elétrica. Sabe que eu falei para vocês que eu estava na Itália na semana passada, e eu fiquei no Airbnb bem bacana até, e uma das coisas que a mulher me falou é o seguinte: não, a gente está no final da primavera, tem dias que ainda fazia um pouquinho mais de frio e tal, está no início da primavera aqui, e ela falou assim, não, o termostato você não pode levar até acima de tal temperatura. E eu falei, mas por que eu não posso? Não que eu quero, eu gosto mais de frio do que de calor, mas por que eu não posso levar o termostato a tal temperatura? Não, porque é proibido. A lei diz que você não pode botar o termostato. Vocês já imaginaram uma lei dizendo o quanto que você pode botar o teu ar-condicionado na tua casa ou não? Isso parece uma loucura de filme onde o Estado controla a sua vida? Pois isso acontece. A vida na Europa já é assim. E quando sai o Klaus Schwab, a gente fica receoso. Quem vem para substituir? E, até o momento, a gente tem o nome do substituto. É o Peter Brabeck-Letmathe. E o Peter Brabeck-Letmathe foi justamente, vocês veem como são todas essas corporações são ligadas, era justamente o CEO da Nestlé, uma das maiores controladoras da alimentação no planeta Terra. E ele assumiu o cargo de presidente do Fórum Econômico Mundial, pelo menos de forma interina, até que um sucessor permanente seja escolhido. E o que eu acho impressionante é que esse cara, é impressionante como esse pessoal tem cara de vilão de filme do James Bond. 007. Bota o Klaus Schwab. 007, o Amanhã Nunca Morre. Bota aí agora o Peter, não sei lá das quantas. 007 contra o satânico Dr. No. Cada um é um vilão de um filme. Absolutamente incrível. E não é só a aparência. Não é só. Para vocês entenderem o que é o cara, em 2005, ele afirmou num documentário We Feed the World, né, Nós Alimentamos o Mundo. Ele disse o seguinte: considerar a água um direito humano era uma visão extremista. Sabe aquela história o Chico Anísio dizia que um copo d'água não se nega a ninguém, né? Ele discorda da parte do copo d'água. Só da parte do copo d'água, Barroso. Não se preocupe. Ele diz que a água deveria ser tratada como uma mercadoria com valor de mercado. Lembra do grande reset? Nada será teu, tudo será de meia dúzia de grandes corporações que vão te prover tudo que você precisa, mas nos termos deles. Aparentemente, até a água dos rios, dos lagos e dos mares. Então, tudo ainda é muito incerto, né? E nós nem mesmo sabemos muito sobre esse cara, sobre o que ele pensa. E ele ainda é um interino. Mas quem será o sucessor do Klaus Schwab? Quando se trata de globalismo e de Fórum Econômico Mundial, nada tão ruim, está tão ruim que não possa piorar. A minha esperança é que talvez, veja, Trump eleito, várias políticas woke sendo revertidas, Supremo Tribunal do Reino Unido reconhecendo que só existe homem e mulher, agora morre o Papa woke lacrador. Eu tenho esperança, eu sou uma pessoa esperançosa, eu tenho esperança de que novos ventos de correção de rumo para o planeta venham, mas que esse
ambiente, que é um ambiente, inclusive, onde estava presente, eu falei do Barroso aqui, do ministro Barroso, que abriu o programa de hoje, o nosso grande cantor de voz aveludada, ele estava, inclusive, representando o Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos, na última edição. Então, ficamos na expectativa. Quem será o sucessor do Papa e quem será o sucessor do Klaus Schwab? Quase o mesmo grau de influência positiva ou negativa para o mundo. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria. Não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.